Oi, gente. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a aprovação do mais novo medicamento para o tratamento do mieloma aqui no Brasil, que é o daratumumab, o Dalinve. Bom, a primeira pergunta que me fazem é por que Dalinve? Eu nunca ouvi falar esse nome, eu sempre ouvi falar Darzalex. No resto do mundo, o daratumumab, que é a molécula, se chama Dalinve, se chama Darzalex. No Brasil, quando foi feito o pedido do registro, a Anvisa achou Darzalex com um nome parecido de algum medicamento que já existe. Então, por essa razão, eles pediram uma outra sugestão de nome. Então, no Brasil, o daratumumab vai se chamar Dalinve. Ele é fabricado, já me perguntaram, ele é distribuído no Brasil pela Janssen. Né? Vamos lá, a gente recebeu uma série de perguntas ao longo da manhã hoje e a gente também está aberto aqui para quem quiser ligar e fazer pergunta ao vivo, tá? Lembrando vocês que eu não sou médica, então a minha ideia é tirar a dúvida de vocês. Se tiver alguma pergunta que eu não possa responder, aí a gente passa para o médico do nosso conselho científico e aí ele responde para vocês, tá? Então vamos começar? Então, olha, primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz, né? Porque quando o daratumumab foi solicitado o registro nos Estados Unidos, foi dado a revisão prioritária, de tão bom que eram os resultados dos estudos clínicos. E aqui no Brasil foi a mesma coisa. Então, o Dalinve foi aprovado em tempo recorde, ele teve sim a revisão prioritária garantida pela Anvisa, por ser uma molécula inovadora, por ser um tratamento inovador com resultados surpreendentes. E por que eles são tão diferentes assim? Né? Uma das razões é porque, como monoterapia, ele também funciona. Até sozinho, só com dexametasona, ele também tem bons resultados. Né? Então a gente está muito feliz e eu vou fazer as perguntas na ordem em que elas vieram para a gente. Então, a primeira pergunta que me faz é o seguinte: dá para explicar melhor? Quem me mandou foi a Ângela de Assis. Dá para explicar melhor sobre esse assunto? Quais são os efeitos? Quem pode usar? Quais os resultados positivos e negativos? Bom, resultado positivo é que, assim, mais de 60% dos pacientes têm uma resposta boa. Foi um estudo, foram 2 estudos, né, que foram usados, tem até os estudos MMY 2002 e o GN 501, que foram os exames, os estudos clínicos utilizados para aprovação no FDA. Os resultados são muito bons, né? Quando que agora tem aqui a pergunta da bom, a Fátima vem depois, vamos lá. Vamos ver qual que é. Vamos lá, pergunta da Aldinha Minab. Esse medicamento é similar a algum outro que conhecemos? Ele será usado na recidiva ou em que estágio da doença? Bom, o Dalinve, o daratumumab, é um anticorpo monoclonal, tá? Que tem como alvo uma glicoproteína que fica na superfície da célula chamada CD38. O que significa, em linguagem de leigo? Ele é uma terapia-alvo. Tudo que é terapia-alvo é aquela terapia que vai na célula doente, na célula do mieloma, e poupa, dentro do possível, todas as outras sadias que estão em volta. O que isso significa? Menos efeitos colaterais, né? O daratumumab, o Dalinve, é o primeiro dessa categoria para mieloma, né? Então, não tem nenhuma outra coisa igual ainda, não tem nenhuma outra molécula igual. Ele foi aprovado, olha que coisa bacana, o Brasil conseguiu ser diferente do resto do mundo em uma coisa. Ele foi aprovado nos Estados Unidos em 2015 para ser usado na terceira recidiva. Depois que o paciente já tivesse usado um imunomodulador, o que é imunomodulador? Talidomida, Revlimid, Pomalyst, né? E um inibidor de proteasoma, né? Que é o Velcade, e tem também o Kyprolis, que foi aprovado no Brasil ano passado. Depois, posteriormente, né, ele também foi aprovado para ser usado na primeira recidiva. E o que é bacana de tudo isso, gente? No Brasil ele foi aprovado, as 2 aprovações foram feitas todas no registro, né? Então ele pode ser usado após o uso do imunomodulador e do inibidor de proteasoma, ou não, ele pode ser usado também depois que o paciente já fez pelo menos um tratamento principal, um tratamento inicial. Então,
Isso é muito importante para nós, porque quantos pacientes no Brasil já tomaram Revlimid ou Kyprolis? Menos, poucos, né? Então, para nós, ter essas duas aprovações logo de primeira foi muito bom. Eu vou pedir para me trazerem aqui até a cartinha de aprovação, eu vou abrir para vocês aqui, para vocês verem como ficou bacana o nosso registro em relação aos outros, né? Enquanto isso, enquanto eu abro aqui meu computador para ler para vocês a carta da aprovação, eu quero mostrar para responder também a pergunta da Mercedes Capa Franzini. Que notícia boa, mas quando efetivamente essa droga poderá ser usada? Bom, é assim, que nem como eu expliquei para vocês quando foi a aprovação do Kyprolis também. Quando o pedido de registro é aceito, né, então o produto é registrado, o laboratório senta com a Anvisa para resolver preço. Lógico que isso já vem sendo discutido, né? Então não é que agora que eles vão discutir, tá? Então isso é um processo bastante rápido, eu acredito que, sei lá, no máximo 2 meses, já devo, até menos, já tá tudo ok. Então, após o preço aprovado, a droga tá disponível para todo mundo usar. Agora, para quem é todo mundo, né? No Brasil, é para quem tem plano de saúde, né? Então, quem tem plano de saúde vai ter essa droga disponível. Infelizmente, eu já respondo aqui a dúvida de algumas outras pessoas com essa resposta. Os pacientes do SUS ainda não vão ter acesso. Então, infelizmente, para quem está no SUS, o acesso vai continuar sendo, caso seja necessário e imprescindível, o acesso via judicial. Eu gostaria muito, né, que a realidade fosse outra, mas, por enquanto, isso não vai mudar, tá? Eu fico chateada quando eu falo isso, né? Mas tudo bem. Então, a Eveline me perguntou a mesma coisa. Eveline, Cristine, o acesso vai ser via judicial? Por enquanto, para quem não tem plano de saúde, vai, tá? Então, para quem tem plano de saúde, o plano de saúde vai ser obrigado a pagar. Eu sei que vão ter alguns planos que vão falar que não, mas eu sei que no começo pode dar um pouquinho de problema. Qualquer dúvida que vocês tenham quanto ao acesso ao Dalinve através do plano de saúde, vocês podem ligar para nós no 0800 777 0355, que a nossa equipe vai orientar vocês, vai ver como que pode ajudar para que isso não aconteça, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, a Fátima Regis Lopes perguntou a mesma coisa. Os planos cobrem? Serve para os que têm recidiva? Serve sim, tá? Essa é a notícia muito boa. Tem alguma pergunta da linha? Tá chegando uma pergunta. Vamos lá. Carla, oi? Então tá bom, mas tudo bem. Carla Cardoso, oi Carla, querida. Você acabou de mandar a tua pergunta aqui. Então, Carla, se você está em remissão, eu sei que você tem remissão completa, espero que você continue sempre assim, mas se um dia precisar, realmente nós vamos ter que ajudar você e orientar você, mas por enquanto realmente não está disponível, tá? Tá chegando uma outra pergunta ao vivo aqui. Vamos lá. Carla Cardoso, se é só para pacientes que têm recidiva. Sim, tá. Tem uma outra pergunta aqui da própria Carla perguntando se é para só recidiva. É assim, quem tá em remissão tem que ficar feliz, gente. Não tem que se preocupar em será que é para mim, será que não é para mim? Esquece, né? No tratamento do câncer, eu sempre falo isso, menos é mais. Que bom se um paciente fizer o TMO e não precisar tomar nada mais depois, né? Ou se tomar talidomida com Dex e Velcade, quanto menos melhor, tá? Então, não é para manutenção. Por enquanto, é só para pacientes que estão em recidiva naquelas duas situações que eu falei para vocês, tá? Bom, tem uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Do André Ito, ele fala que, infelizmente, ele não ia poder estar assistindo aqui, mas que ele queria que eu respondesse. Ele fala que a mãe dele faz o tratamento pelo Estado, no IAMPSE, e ela teve recidiva, fez todo o protocolo e está recebendo Revlimid por doação. Então, ele quer saber a mesma coisa, se ele vai conseguir pelo Estado. Eu acredito que não, né? Acho que a regra é a mesma que o SUS. Então, não tem como. E quanto a preço, a gente ainda não sabe. É lógico que as novas drogas não são baratas, tá? Então, nós não temos o preço ainda,
Mas, André, infelizmente, por enquanto, não tem como, né? A outra pergunta? Hã? Tem? Tá bom, vamos lá. Bom, a Fátima Rages pergunta também como que ele vai ser usado na recidiva, né? Então, aquilo que eu estava falando, na aprovação do Brasil, a grande diferença é que ele pode ser usado na recidiva com o Velcade, com bortezomib, né, o Velcade Dex. Então, essa é a opção que nós temos também, Fátima, e que a gente sabe que vai ser um tratamento que vai beneficiar muitos brasileiros, né? Talvez até pelo próprio acesso ao Velcade, a bortezomib, que hoje seja mais fácil, né? Então, essa é a indicação dele de uso, tá? Então, pode ser aprovado em combinação com bortezomib e dexametasona para o tratamento dos pacientes, né? Que já fizeram pelo menos um tratamento anterior. Então, a Paula Souza pergunta se serve para quem acabou de ser diagnosticado. Não, é só na recidiva, tá? É via oral? Não. Ele é injetável e o esquema de tratamento dele é até parecido com o Velcade. Ele é tomado semanalmente, da semana 1 à semana 8, e depois cada 2 semanas, da semana 9 até a semana 24, ou até a progressão da doença, tá? Então, ele é na clínica, tá? Com o médico. Vamos lá. Pergunta da Elaine de Freitas Mendonça. E para quem fez um TMO e faz a manutenção com talidomida? Então, você está fazendo manutenção com talidomida, tá ótimo. Não mexe, conversa com o seu médico. Melhor pessoa para conversar com a gente, para resolver qual é o melhor tratamento da gente é o nosso médico, né? Então, isso é para quem já fez todas as opções, né? E tá recidivando, tá? Então, conversa com o médico. Ele não é um medicamento usado para manutenção. Vamos lá. Mais uma. Maria Norma Dutra Saraiva, acho que já respondi a sua pergunta, né? Sobre acesso também. Edmar Franco, também respondi a sua pergunta sobre acesso. A Elaine Justiniano também pergunta, ela falou que o marido dela fez pela primeira vez o transplante em setembro de 2015, ficou em remissão parcial, e ele está hoje usando a talidomida, a eletroforese está normalizada, ainda tem presença de proteína na urina, e ela pergunta se é indicado por causa dele, que não é recidiva. Gente, de novo, eu não sou médico, né? Mas é aquilo que está escrito, é na recidiva. Se o teu marido está em remissão com a talidomida, que bom que fique assim, que nunca mude, né? Então, não é para eles, esse medicamento não é para quem está em manutenção, gente, é só para recidiva. Vamos lá, chegando mais uma pergunta aqui. Mas é uma época bacana, né? A gente tem mais drogas disponíveis, né? O Kyprolis, o Dalinv, e logo o Revlimid também deve estar aprovado. Ele está no processinho bem final também, né? Então vai ser muito bom. Tem uma pergunta do Luciano, Luciano de Natali, perguntando qual é o coquetel, pode ser prescrito no Brasil, né? Enfim, que ótima resposta. É aquilo que eu falei, Luciano, não é coquetel, né? As indicações deles são aquelas que eu falei. Vai estar disponível para quem tem plano de saúde, então aí você tem que conversar com o seu médico. Deixa eu só pegar mais 2 perguntas que estão chegando. E assim, efeito colateral, eu acho que é importante a gente lembrar que terapia-alvo tem menos efeito, sempre tem. Então, pode baixar a plaqueta, pode dar alguns efeitos, mas são bem mais tranquilos do que uma quimioterapia, né? Vamos lá. A Giovana Silva, normalmente em qual é a taxa de mortalidade? Não tem taxa de mortalidade. Também, obrigada, Carla. Um beijo ao vivo para Carla Cardoso, nossa Carlinha, diz que tá com saudade. Também tô com saudade de você, Carla. Vem trazer os seus cupcakes aqui para São Paulo, né? Então, vamos falar um pouquinho só sobre os efeitos colaterais. Eu já separei aqui para conversar com vocês, que já várias pessoas perguntaram. Então, assim, efeito colateral tudo tem, né? Não tem jeito, né? Tá? Então, aqui, 20% dos pacientes tiveram um pouquinho de cansaço, um pouquinho de náusea, né? Febre, mas, enfim, eu ia falar Darzalex, tá vendo? O Dalinv, ele pode influenciar também
nos glóbulos vermelhos, então pode dar um pouco de anemia, pode dar um pouquinho de trombocitopenia, que é cair um pouquinho as plaquetas, né? Pode dar um pouco de neutropenia, tá? Mas são todos efeitos colaterais gerenciáveis, né? Que vão ser monitorados pelo médico. E a gente está muito otimista. Então, fica aqui a minha mensagem, gente, que o importante é que as drogas estão aí, estão vindo, né? A gente deve ter mais novidade, além do Dalinva ainda esse ano. Eu acredito talvez mais 2 drogas, né, aprovadas. Então, vamos ter esperança, vamos acreditar no tratamento, vamos seguir com fé, né? Porque o tratamento do mieloma está mudando. A pesquisa Cisne Negro do IMF, que a gente faz, né? Que é a pesquisa global, está indo super bem, né? A gente já está estudando, já está sendo estudado o mecanismo para que se busque a cura de um grupo específico de pacientes, né? Os pacientes que estão com mieloma ainda no estado bem inicial ou anterior, com gamopatia. Então, já é alguma coisa, a gente vislumbra, né, a palavra cura no horizonte. E é assim que a gente quer que vocês fiquem, então, com esperança, né, olhando com fé lá para frente. E qualquer dúvida que vocês tenham, 0800 777 0355. O nosso telefone fixo 11 3726 5037, o nosso e-mail que vocês têm. Então, acessem o site, tem muita coisa boa vindo por aí esse ano. E qualquer coisa que vocês precisem, a gente está aqui para caminhar com vocês. Obrigada.